Galera, mais uma quarta-feira começando aqui no Tete a Tete com a Pri. E hoje, gente, que história! Olha, eu não esperava por isso. O nosso convidado tem uma história fortíssima e você vai só ver depois da vinheta. Roda a vinheta! Como eu falei pra vocês, a gente recebeu já a esposa desse convidado e foi uma bênção ouvir a história dela. E nesse episódio com ela, eu disse assim: no mês de agosto ainda, eu vou trazer ele aqui. Então, como prometido, tá aqui o presbítero Adriano. Aê, produção! É isso aí, bem-vindo, que honra, que bom que você aceitou esse convite. Para mim é uma grande honra e com muita alegria estou aqui. Amém. E vamos contar um pouquinho da nossa história, né? Eita, é forte. E saber o que Deus pode fazer na vida das pessoas. Amém, amém. Então, vamos começar pelo início. Como que foi? Você nasceu em berço cristão? Não? Como que foi, assim, o início da tua história? Já vamos começar lá A minha atrás. história tem um início bem peculiar, assim. É algo já Deus movendo desde lá do ventre da minha mãe. Amém. Como diz lá em Isaías 49:15, né? É forte. Então, ali eu nasci num lar que não era cristão. O meu avô era católico, a minha avó era umbandista, a minha família, ainda parte dela é bem umbandista. Uhum. E quando eu nasci, o meu avô motorista de ônibus, a minha mãe solteira, e deu problema no parto, deu complicação, e o médico disse para ela: teu filho não passa desta noite. Meu Deus, imagina uma mãe ouvir isso. Aí ela chamou meu avô desesperado foi lá e disse: vai lá e registra ele para nós fazer o atestado de óbito dele. E Tá aí, o milagre do aqui Senhor. estou no milagre, mais um milagre de Deus na minha vida. Então já começou a vida em milagre. Milagres. Uau, que legal. E aí você foi crescendo nesse ambiente e o que você vê, assim, desse cuidado de Deus com a tua vida nessa trajetória toda? Eu costumo dizer, agora eu posso dizer com autoridade, porque eu vivi isso e depois que conheci Jesus. Mas até o momento em que eu não tinha conhecido Jesus ainda, eu levava uma vida desregrada. Eu fui criado num lar com muito amor, fui criado pelos meus avós, e depois eles faleceram, fui morar com a minha mãe, e aí eu comecei a me perder. Na adolescência, Na adolescência, não? comecei a me perder. Qual foi a faixa etária ali, mais ou menos? Olha, eu posso dizer que a partir dos 11, 12 anos, porque eu sempre fui criado assim, muito mimado pelos meus avós, eu não saía de dentro de casa, só para jogar futebol. Meu avô foi jogador de futebol também. E aí tinha sempre aquela preocupação deles: não sai, para não virar marginal, para não usar droga, essas coisas tudo, né? Sim. E até o dia que eles partiram, né? Meu Deus. E aí eu fui conhecer um mundo no qual me fui privado. E é onde eu mergulhei de cabeça e acabei fazendo muitas besteiras. Pode contar, não? Como é que foi isso aí? Então, assim, pastora Pri, a gente morava num bairro, eu saí da Grande Porto Alegre, né? E fomos morar tu é gaúcha, Sou legal gaúcho. falar, gaúcha, tchê. E fui morar num bairro nobre em Porto Alegre. Sim. Então, a minha mãe me levou, depois que meus avós faleceram, para morar com ela, avisando assim: lá ele vai acabar fazendo bobagem, ele vai acabar se tornando um marginal. Então, eu vou trazer ele para cá, porque ele é um bairro nobre, é onde ele vai conviver com pessoas nobres e ele vai ser uma pessoa boa, tranquila. Sim. E deu tudo errado. Foi tudo ao contrário. Tudo ao contrário. A gente morava num bairro em Porto Alegre chamado Moinhos de Ventos, bairro Auxiliadora, mais precisamente, onde dali saiu muitos jogadores de futebol, artistas. Era teu sonho também, não? Jogador, não? Eu tive o sonho de jogar futebol. Joguei futebol até. É. Só que, pelos caminhos tortuosos, eu dei prioridade a outras coisas, não ao futebol. Sim. Então, ali eu fui crescendo naquele bairro ali. Eu cheguei naquele bairro com 13 para 14 anos. Aí, formei outras amizades. E aí é onde eu também formei algumas amizades não boas. É igual a Bíblia fala, né? Das companhias, às vezes a gente... às vezes vê os jovens falando assim: não tem nada a ver, pastora. Eu que vou influenciar, eu não vou ser influenciado, né? Mas já tem que acreditar, né? Me diga com quem andas, que eu direi quem tu és. E isso eu bato na tecla muito com a Isa, porque agora ela tá na fase ali, né, de 13 anos. E às vezes ela diz: não tem nada a ver. Digo, tem tudo a ver.
Às vezes, o que que tu diria para um jovem que tá assistindo hoje, né, que fala sobre essa questão da companhia, já que tu viveu isso, né? Tu achava que tu ia também influenciar ou qual era a tua visão em relação a isso? Deixa eu falar uma coisa para os jovens, então. Tá, fala aí. Quando eu tive na minha adolescência, eu sempre costumo dizer para os jovens assim: eu já tive a idade de vocês, eu sei que vocês estão pensando, eu sei que está maquinando na cabeça de vocês e que lá fora é melhor. Tem coisas que vão enchendo os olhos da gente. Costumam as pessoas pensar assim: o jovem da igreja ele não pode jogar futebol, ele não pode fazer, ele não pode sair, ele não pode se É como se não divertir, tivesse vida, né? como se não tivesse vida. Aham. E nós temos mais vida dentro da igreja do que fora. E deixa eu só dizer uma coisa para esses jovens, esses adolescentes que estão começando a sua vida hoje em dia. O que acontece muito? A gente sempre se inspira em algo ou em alguém. Ou é num jogador de futebol, ou é num atleta de ponta, alguém que faz atletismo, que faz musculação. A gente sempre tem alguém que a gente vai se inspirar. E o que acontece hoje em dia? Esses nossos jovens e adolescentes, eles olham no próprio bairro deles aquele jovem da mesma idade deles, Descolado. descolado, andando com tênis da hora, com relógio da hora, com Sim. as roupinhas boas, andando com um baita de um carrão, com corrente de ouro, com relógio de ouro, e achando que aquilo ali é um glamour. E aquilo enche os olhos dos É jovens, uma ilusão. porque encheu meus olhos também. E a gente acha que, pô, Eu quero isso também. eu quero isso para minha vida. E a gente não sabe que isso é uma vida de miséria, uma vida de perda. Eu posso dizer isso porque a minha história começou assim, pastora. Depois que fui morar com a minha mãe, a gente teve alguns percalços na vida e o lugar onde a gente morava, a gente foi praticamente despejado. Meu Um dia a Deus. gente chegou em casa e não tinha... Nossas coisas estavam tudo dentro do caminhão e tinham levado para uma outra cidade. E agora, o que a gente vai fazer? E pra onde ir? Para onde ir? Meu Deus. E aí eu pensei, eu já vinha de uma adolescência bem rebelde, andava com gangues, andava armado e essas coisas tudo. Aí eu pensei assim, cara, esse cara aprontou para nós, eu vou dar fim na vida dele. Que era a mentalidade, É a né? mentalidade Sim, da época. sim. E aí um amigo meu, né, muito amigo meu, ele era um chefe de tráfico na Na região. região. Ele falou assim, não faz isso. Não faz isso, porque daí tu vai... Sabe quantos anos tu vai pegar de cadeia? Não, mas não, olha o que ele fez com a minha família. Eu disse, não, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Cara, tu sabe jogar futebol, então tu começa a jogar, fica jogando no nosso time lá, eu te pago. Eu disse pra ele, só que não vai suprir o que eu preciso. Daí ele falou assim, cara, eu não aconselho ninguém a entrar nessa vida que eu estou. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Muitas vezes as pessoas pensam assim, porque o traficante, o bandido, ele vai lá e ele oferece a droga, ele vai persuadindo o jovem. Não, não é ele. São os próprios colegas, são os próprios amiguinhos que Que levam vão eles para o mau caminho. introduzindo. É. E aí ele disse assim para mim, vou fazer uma coisa então para mim. Eu preciso de alguém que cuide do meu dinheiro e tudo, aí vai fazer os depósitos para mim no banco, essas coisas tudo. Não, uma administração que legal. Legal, comecei. Só que daí a gente começa a encher os olhos daquilo. Claro. Aí disse, eu quero mais. Eu quero fazer algo mais. Vai ganhando Isso. confiança também, né? E o que aconteceu, Priscila? Eu comecei a me envolver muito em tráfico de drogas. E ali eu entrei para o tráfico acho, com 21 anos. Tinha 19 para 20 anos, acho, por aí. E ali eu fui uma vida de miséria. Não vou dizer uma vida de glamour, porque foi uma vida de miséria. Mas por que uma vida de miséria? Tu não tinha tudo que tu queria? Tinha. Era o contrário, né? Tipo assim, questão financeira, material, era suprido, Suprido, tudo suprido. né? É o que eu digo para a juventude hoje. Adriano, era para ser estatística. Não era para estar aqui hoje conversando contigo, não era para conhecer vocês, não era para estar nesse lugar, mas através da transformação que Deus fez na minha vida, foi onde eu pude chegar onde eu estou hoje. Porque eu projetei a minha vida para um lado, mas Deus disse assim, não, tu é meu, eu te escolhi e vai ser o contrário. E aí eu comecei a me envolver muito nisso, e eu já tinha já uma boa fama, e todo mundo, eu era temido, comecei a ser respeitado, e aquilo ali começou a aguçar O ego, né? meu ego e Masculino, tudo. claro. Aí no ano de 1996, esse meu amigo foi preso. Nossa. Nós estávamos juntos, a cadeira para os dois, e aí conseguiram pegar ele,
E ele ficou, acho que 4 ou 5 anos preso. E aí, alguém tinha que assumir o lugar. Aí eu assumi o lugar dele e fui tocando aquilo com maestria, com mão de ferro, e as pessoas me viam, os meus próprios aliados me viam como uma pessoa muito dura, muito rude, tu tinha que ser uma pessoa... Pra te respeitarem, né? Você tinha que Para ser manter uma respeitado, tinha que ser uma postura. pessoa que tinha uma postura bem Sim. firme. Eu tinha uma postura bem firme e achava que eu era o cara. Tanto é que ninguém fazia nada para mim, as pessoas me temiam, mas também me respeitavam, eu era bem conceituado naquele lugar. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, até que um dia eu tive um encontro com Deus. Uau! E como é que foi esse encontro com Deus? Ai. Esse encontro com Deus foi assim, Priscila. Eu passava, abastecia o pessoal, daí voltava depois de madrugada para pegar um dinheiro, largar mais alguma coisa. E todo mundo me conhecia. E chegou um certo período da minha vida que comecei a sentir um vazio. Eu senti um vazio assim na minha alma, assim. Eu tinha tudo e não tinha nada. Uau! Olha só o plano que eu fiz na minha vida. Eu casei, né? Com a minha esposa que esteve aqui, Oh, Cristiane. Glória, A gente foi morar Cristiane. junto. Vai lá assistir o episódio dela, porque isso aqui eu acho que é uma continuação. E aí a gente fomos morar junto. E a gente tinha uma vida bem boa. E a gente sempre foi amigo desde a adolescência, né? E dali a gente se entendeu e acabamos namorando e fomos construir uma família. E aí ela dizia assim para mim, tá, mas e agora o que vai ser de mim quando for preso? Que um dia tu vai ser preso. Meu Deus, eu E medo. eu disse para ela, não, fica tranquilo aqui. Vamos fazer o seguinte, então, a gente vai ter um filho, porque eu não quero que vocês vão visitar no Na presídio, cadeia. porque eu vou puxar a minha cadeia, eu vou ficar tranquilo, e eu vou sair, uma hora eu vou sair. E quando sair, a gente toca a vida para frente. Só que eu tinha planejado tudo, Priscila, tudo. Estava juntando dinheiro, estava guardando dinheiro, ia comprando casa, isso e aquilo, e dá pouco mais um rebuliço e Deus me tomou de uma forma que eu fiquei assustado, sabe? Quando é que eu vi? Eu chegava em casa, às vezes na madrugada, e ficava pensando e olhando, e um vazio na alma. Eu me lembro de uma vez que eu fui largar ela na casa do pai dela, e todas as vezes que eu largava ela lá, eu não entrava, né? Porque que pai gostaria que uma filha namorasse um bandido, né? Vamos ser sinceros. Todo aquele que comete um delito, um crime, ele é um criminoso, ele é um bandido. Por mais legal que ele seja, por gente boa, mas ele é um bandido. Uma coisa não substitui a Não outra, né? substitui a outra. E aí o que acontecia? Então, eu chegava em casa, ficava vendo, tinha uma Bíblia em cima da TV, aberta no Salmo 91, amarelada. Aí eu me lembro que uma vez eu fui largar ela, e sempre que eu largava ela lá, o pai dela só olhava, tipo, nossa, cara, assim. E deixava ela ali, aí vinha sempre a Marley, vinha no carro e dizia assim, Adriano, tudo bom? Como é que tá bom? Quando é que eu venho aqui em casa para jantar? Uma hora eu venho, uma hora eu venho. E lá na igreja, tu vai visitar, uma hora eu vou, uma hora eu vou. Aquelas promessas. Aquelas promessas, né? E ela sempre vinha e dizia assim, olha, Deus é contigo, Deus tem um plano na tua vida, viu? Deus tem um plano na tua vida, hein? Amém. Ele tem algo grande contigo. E eu dizia, amém, amém, amém. Vinha de um lado bandista e frequentei também muitas casas de Umbanda, né? E aí aquele dia eu vi que tinha uma mulher lá, a mulher tava com um coque e tudo, aí falou alguma coisa lá e eu prestei atenção, né? Quando eu fui buscar a Cristiane, eu disse, o que aquela mulher tá falando de mim lá? Mas quem falou que ela tá falando de ti? Estava assim, eu vi ela falando de mim. Uau. Ela falou assim, não, é que ela falou que Deus mostrou para ela, tu indo para a igreja e me levando. Nossa. Eu dei uma gargalhada para ela. Eu na igreja, realmente, Tá esses louca. crentes estão malucos. E esse Deus deles é maluco. Eu na igreja, Tem nem cabimento. tá fora da casinha. Eu gostava de tomar uma cerveja. Eu acabava o jogo de futebol, tomava uma caixa de cerveja. De noite, tomava uma garrafa de uísque. E aí eu disse para ela, não, essa mulher tá maluca, não pode ser. Não pode ser. Aí o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. Aí começou um período muito turbulento que eu estava passando, né? Assim, quando chegava no lugar, tinha preso 3, 4, 5 pessoas, a minha tinha sido presa. Aí era advogado, era presídio, era isso. E algumas coisas que eu não posso falar. Sim, não... claro. E aí
Chegava lá, alguém preso. Saía dali quando eu via polícia, Adriano, delegacia. E assim, eu disse, mas tem alguma coisa errada. E a minha mãe falou assim, é que tu tem que fazer um serviço lá com o pai fulano de tal, lá ele faz um serviço que ninguém vai preso, a polícia sai do pé. Vamos lá então ver esse homem. Só que é o seguinte, eu nunca gostei de usar aquelas guias, aqueles negócios, tudo. Daí eu falei para ele, cara, eu não vou usar esses troços aí. Ele falou, não tem... Tá, eu vejo que tu gosta muito de usar corrente de ouro, de prata. Eu posso fazer a segurança tua nessa corrente. Eu disse, então tá, então faz. Eu saí dali, fomos fazer olha só, um trabalho no cemitério e no presídio, para não ser preso nem ser morto. Nossa, que forte. Fomos para casa dele, tá, fomos lá, gastava dinheiro com aquilo e tudo. Saí dali, tô indo para casa, eu fui preso, perdi o carro. Pra ver como funcionou. Como funcionou. Deus Aquele troço que eu tinha, aquelas correntes que eu tinha de prata e de ouro, perdia toda hora. Meu Deus. Aí um dia eu disse assim pra ele, cara, é o seguinte... Aí eu me lembro que a minha mãe sempre dizia, mas tem que ter fé também, não é só fazer, tem que ter fé. Eu disse pra ela. Aí fui lá um dia e eles estavam, tem que dar uma festa pra Zé Pilintra e não sei o que mais. Eu disse, então tá, vamos dar uma festa pra esses caras aí. Deu uma festa assim, com tudo que eles pediram de melhor. O que aconteceu? Ficou todo mundo bêbado, deu um quebra-pau. Aí eu disse assim, não. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Você não consegue nem se entender entre vocês e vão dizer que vão guardar a minha vida? Eu disse, não, para só um pouquinho. Dentro do meu carro sempre andava armado, tem a minha arma e ali eu guardo a minha vida. Se eu tombar lá na frente foi porque Deus quis. Então vocês não vão levar mais nada de mim. Uau. Aí uma tia da Cristiane, muito católica, disse para mim, Adriano, não precisa tu estar indo nesses lugares aí. Deus é o mesmo, vamos na igreja. Lá o Bará, lá é o mesmo Santo Antônio aqui. Jesus é o mesmo Oxalá. E eu não conhecia nada, né? Eu disse, não, tá, vamos ver. Mas sempre quando eu me encontrava com a Marley, ela sempre dizia para mim, Deus tem algo na tua vida. E foi indo. Até que um dia eu estava em casa de noite, eu saí de madrugada, fui fazer a coleta que eu fazia sempre. E eu cheguei lá e olhei, tinha 2 guris meus brigando, um deitado no chão, chovendo, assim, ele estava assim, no último da droga. Eu parei o carro, baixei o vidro, e eles se assustaram, assim, tudo, assim, e eu olhei a situação dele e uma voz disse assim no ouvido, tu viu o que tu está fazendo com teus próprios amigos? Nossa. E eu comecei a chorar. E quando eles vieram no carro, eu arranquei o carro, porque aquilo ali era uma demonstração de fraqueza, e eu como um líder deles, como o patrão da boca, não podia mostrar essa fraqueza ali. E eu fui embora. Caramba. Parei o carro num lugar ermo e disse assim para Deus, se tu tem algo na minha vida, se é verdade que tu existe, eu quero mudar de vida. Eu quero isso para minha vida. Nossa. E fui para casa. E aí eu peguei aquela Bíblia e comecei a ler. Só que como eu não sabia nada, nunca tinha lido uma Bíblia... Sem direção nenhuma, né? Sem direção nenhuma, eu fui lá, assim. Comecei a ler em Apocalipse. Mas eu vi um programa que dava de madrugada, onde o versículo chamou muito a minha atenção. Está lá em Lucas capítulo 12, no versículo 20, onde diz assim, mas Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tem feito e para quem será? Aí eu comecei a pensar. Porque quando eu fui morar com a Cristiane, a gente planejou ter filho, e ela já começou a dizer para mim, não quero mais arma dentro de casa, não quero mais nada que vai comprometer dentro de casa, e dizer para ela, tá, mas o dinheiro tu quer? Quando tu abria a porta do guarda-roupa, caía dinheiro, aí é tranquilo. Eu disse, pela arma é para minha proteção, para nossa proteção. Mas já tem teu pessoal que anda armado, mas eu preciso andar armado. Mas acatando, nunca botei arma dentro de casa, deixava na garagem, deixava no carro, deixava na rua, não levava para dentro de casa mais. Mas eu acordava toda madrugada, assim, assustado, sempre com alguma coisa. Lógico. Né? E aí eu ia, comecei a ler a Bíblia em Apocalipse, e fui lendo, Deus foi me mostrando. Aí um dia a Marley disse assim, convidou nós para ir num culto.
um culto de quinta-feira, e eu nunca me esqueço. Ela assim, diz para Adriano vir, vai ter um jogador de futebol que jogava no Internacional, ele vai estar pregando. Aí Tu eu é disse do assim, Inter, não? eu gostava, me identificava então ela bastante já com o foi, Internacional. então ela já foi ali. E aí eu disse assim para ela, mas hoje não. Mas vem. Aí eu disse assim, não, eu tô com o meu carro, nem estava estragado, coisa nenhuma. Eu tô com o carro estragado. Não, mas a gente vai buscar vocês. Tá, eu vou. Depressa que a gente vai. Aí eu saí com o carro tava bom. Quando eu voltei para casa, eu larguei o carro na garagem, a gente tá descendo desse Proxine. Estranho. Não tava aquela surdina no chão. Não podia vir com esse carro arrastando surdina. Ia ver o barulho. É mesmo, né? Pisa pra Marília que a gente não vai. Olha aí, a desculpa. Aí subimos, eu morava num apartamento, né? A gente morava num bairro nobre. Aí eu tive que me mudar. O bairro onde eu morava, eu já não podia morar mais. Meus amigos não sabiam onde é que era a minha casa. Eu tinha alguns amigos jogadores de futebol que estavam na ativa que a gente não podia ser visto para não associar a minha imagem a deles. Bah. Entendeu? Tudo coisas assim. E aí eu disse para ela, avisa que a gente não vai. Nem é para ir mesmo. Tem um montão de coisa para fazer. Aí ela ligou assim, a Marley com aquele jeito dela. Eu não aceito. Diabo sujo não vai conseguir. Nós estamos indo. Volta, vai lá buscar ele. Olha só. Aí a Cristiane disse, olha, aí o pai vai vir te buscar. Não, tá, nós vamos de táxi, dá um jeito. Eu não queria orgulho, né? Eu não queria ir mesmo. Sim, daí ainda eu queria ir e não queria ir. Daí eu disse pra ela, olhei assim, baixo, foi só uma borrachinha da surdina. Falei, coloquei. Aí estamos indo pra igreja, o carro parou umas 7 vezes. Meu Deus. Na última vez ele parou, nós chegando na esquina da igreja, disse, agora não vou mesmo, não é pra ir mesmo. Chamou o guincho, vou pegar o táxi para casa. Daí a Marlene, onde é que vocês estão? Estão em tal lugar. Estão indo buscar vocês. Uau. Fui. Ouvi uma palavra que está lá, Lucas, no capítulo 19, fala sobre o filho pródigo. E aí eu tô sentado lá atrás. Eu me lembro que era inverno ainda. E eu de touca, com uma cara de mal, para ninguém chegar perto de mim. Lá atrás sentado, de braço cruzado, olhando. O que é que vai ser desse cara? Mas será que realmente isso é verdade? E aí eu comecei assim. Comecei primeiro resistindo, né? Aí ele começou a pregar. E ele disse, filho do homem, vem buscar e salvar aquele que estava perdido. Aí eu comecei a olhar. Aí cruzei os braços. Já o semblante já começou a mudar. E eu disse, Deus, se realmente é isso aí tudo, eu quero te servir. Mas tu sabe que não vai ser fácil. É difícil. Aonde eu estou daqui para a morte ou para a cadeia. E da pouco mais eu estava chorando. Nossa. E eu já estava lá na frente, fazendo apelo, eu já estava lá na frente. E aí, todos os meus planos e projetos foram tudo embora. Eu me lembro que nesse período meu amigo saiu do presídio, e aí já não podia mais ser o meu patrão, e sim meu funcionário. E eu trazia ele ali tranquilo, ajudava ele e tudo. E ganhei uma grande admiração por isso dentro de todos os presídios. A gente frequentava os presídios sem eu nunca ter fechado. Aí tu pergunta assim para mim, Adriano, quantas passagens tem pela polícia? Nenhuma. Por delegacias, muitas. Agora, passagem criminal, nenhuma. Tu me prova isso? Prova. Eu trabalhei 7 anos de vigilante e também em transporte de valores. Não pode ter nenhuma restrição criminal. Foi uma das profissões que Deus me deu. Uau. E aí, eu saí. Aí eu falei para esse meu amigo assim: aconteceu uma coisa estranha, porque nós tínhamos um lema entre nós que dizia assim: mesmo na errada, a gente tem que ser correto. Mesmo fazendo as coisas erradas, a gente tem que ser fiel. E nunca vamos fazer negócio com quem já foi preso, porque ele não vai querer voltar para a cadeia. E um dia eu estou chegando, a gente tinha uma confeitaria. Eu estou chegando e eu achei meio estranho. Vi uma movimentação estranha, vi uns carros estranhos, e eu disse assim, os caras estão me esperando. Não vou passar, só passei. Aí passei pela quadra de trás. Quando eu estou vindo, eles estão em cima de me abordar. E aí, como é que foi isso? Aí chegaram, disseram para mim, olha. E eu sempre arrogante, né? Porque eu sempre fui arrogante. Já desci do carro, disse, o que tá vendo aí? Polícia, acabou, caiu a tua casa. Eu disse,
Meu carro tá aí, revista. Eu tava com o carro cheio de caixa de doces, essas coisas. Aí fala assim, não, cara, é o seguinte, ó, vou te dar real. Mudou tudo e agora é hora de te botar na cadeia. Teu nome tá lá em cima e nós vamos te botar na cadeia. Ontem de noite, você escapou de nós assim, assim, assim. E eu só escutando. Domingo, a gente ia te pegar, mas não tinha flagrante. Daí tava jogando futebol, aqueles 2 gols até, né? Isso é. Aí eu já me comecei a maquinar na cabeça. Fulano, Ciclano e Beltrano. Aí começou a falar assim, cara, vamos cortar o assunto aqui. Então vamos ter uma conversa de homem. Eu tenho parente nessa rua aqui, na quadra de cima. Eu tenho uma tia minha sogra mora ali, e tu sabe disso. Esse eu sei, tu sabe disso. E eu não envolvo eles com nada. Muito menos a minha família. E com a minha família ninguém mexe. Aí ele falou assim, não, a ordem, nós vamos te botar na cadeia. Eu disse pra ele, se tu me pegar caminhando nessa rua, tu pode me botar na cadeia. E aí foi, passou-se um tempo, mudou. E aí eu ainda estava naquela... Aí eu saí da vitrine e comecei a ficar só pelos bastidores. Mas algo começou a me incomodar quando eu descobri que tinha acontecido algumas coisas que não condiziam com a conduta do meu amigo esse. E eu tinha 2 opções. Ou eu perdoar, ou eu matar. Meu Deus. E aí eu tive uma conversa com ele, no olho, e disse assim pra ele, olha, você tá vendo aqui, tá aqui, ó. A gente sempre foi amigo, fomos como irmão. Ele, na época, ele tinha 44 anos, eu tinha 26 para 27 anos. E eu disse pra ele, eu não quero fazer isso contigo, mas não vou também deixar que tu acaba com a minha vida. Aí ele falou assim, não, eu não fiz nada pra ti. Então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, toda a parte da finança fica comigo e tu vai fazer a parte burocrática da rua. Porque eu não posso mais. Mas foi, Priscila. Daí eu comecei na igreja. Nesse meio tempo eu ali junto. Comecei na igreja. Daí, quando eu comecei para a igreja, as minhas atitudes começaram a mudar. E aí eu ia num culto, comecei a gostar. Aí um dia eu cheguei, chamei ele e disse assim para ele, olha, eu vou embora. Vou largar tudo de mão. Tá louco, nenhum? Eu disse, vou. Tá aqui, fulano deve tanto, ciclano deve tanto. E era muita grana na rua. Tem gente que me liga, na época me ligava e dizia assim, eu fiz evento, não me deve mais nada. A tua dívida foi paga. E aí a gente foi morar em Passo Fundo, uma cidade chamada Passo Fundo. E ali a gente passou por um aperto, acho que a Cristiane já falou sobre isso aqui. Macarrão com salsicha Macarrão com enlatada. salsicha enlatada. Meu Deus. Mas ali foi onde eu mais me aproximei de Deus e mais conheci Deus. Foi onde eu estava pra no ver vale. que não é o que você come, não é o que você tem dentro de casa, né? Uau. Porque quando eu me aproximei de Deus, o que faltava para mim? Preencher o vazio que estava na minha alma, no meu coração. Deus tinha que mudar a minha história. E aí eu disse assim para a Cristiane, eu vou largar essa vida. Esquece. Não vai ter mais restaurante bom, não vai ter mais dinheiro, não vai ter mais nada. Eu não vou levar nada daqui. Eu tinha um carro bom na época, e eu botei aquele carro para vender. O carro ficou 2 meses na revenda de carro, não vendia. Não vendia. E eu disposto a ir embora, e queria ir embora, queria largar tudo, e cada vez me empurrava mais pro tráfico. Para te ter uma ideia assim, Priscila, a gente tinha uma rua que a gente, onde era o ponto de venda de drogas, que era próximo ao colégio, e morava muita gente, muitas pessoas importantes naquela rua, naquele bairro. Tinha juízes, advogados, tinha delegados, tinha agentes penitenciários, tinha tudo que tu imagina tinha ali. Aí, só para entender como é que era a situação, uma vez, um juiz que ele morava no meio da quadra, ele era um juiz trabalhista. Um dia eu estou ali conversando com o gurizada, eu olhei, passou um carro, parava na frente da casa dele, ia, passou uma, passou duas, passou três, eu disse, passar a quarta borda. E aí não passou de novo, porque ele viu o que tinha ali. Aí vinha chegando, e sempre que você dizia respeita, eu não vou falar o nome dele aqui, que é uma pessoa muito importante, né? E eu disse assim, quando chegar alguém na casa do juiz,
Eu não quero que ninguém fique na frente da casa dele. Vocês vão lá para a esquina, acabou aqui, não vende nada aqui, não quero carro parado na frente da casa do homem, nada. Aí eu tava ali, ele passou e disse assim, eu posso falar com o senhor? Ele disse, pode. Entra aqui, senão eu vou ali no mercado ali em cima ali e a gente conversa ali. Não quero lhe expor com nada. Ele disse, não, mas não vai me expor com nada. Eu disse, não, é melhor assim. E aí eu disse para ele assim, você tá com algum problema? Ele falou assim, por quê? Eu disse, não, porque eu vi um carro assim, 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 andando na sua casa, tá aqui a placa do carro. Aí eu vou lá em casa dar uma olhada nisso aqui, vou falar, olha, esse carro é de um empresário grande, que perdeu uma causa na justiça, e ele vem me ameaçando de morte. Uau. Aí tu pensa assim, Priscila, no outro dia, tinha segurança Imagina. policial armado até pro cachorro do juiz. E olha como é que é as coisas. As pessoas da rua ficaram, do bairro, ali daquela quadra, ficaram incomodadas, porque jeito todo mundo dali, ele veio para 3, 4 quadras para frente. E começaram a dizer para ele, agora tem segurança, nós não temos, e agora como é que fica? A gente saía e deixava a porta aberta, ninguém nunca mexeu em nada aqui. E agora como é que fica? Aí um dia eu tô lá em cima, lá sentado, tomando uma cerveja, ele passou e disse assim para mim, quero falar contigo. Assim, lá no supermercado. Aí ele foi para lá, aí ele falou assim, sabe o que está acontecendo? Eu disse, sei. Eu lhe falei por cima. Agora tá todo mundo reclamando aí que eu tenho segurança e eles não têm. O que eu faço? Eu disse, olha, o que eu vou lhe dizer? Se eu tenho direito, não tenho, tenho. Mas acontece que daí vocês não ficam mais ali. O que eu faço com isso? Eu disse, você está pedindo uma ajuda para mim? E ele disse, tô. Manda todo mundo embora que eu cuido da sua casa. Ninguém toca na sua família. Posso mandar embora? Pode. Você imagina? Que loucura. E ele confiou na tua palavra e foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. E aí tu começou a trabalhar com isso, então, agora? Ou não? Não, isso aí quando eu estava lá no tráfico ainda. Tá. E aí passou isso tudo, né, Priscila? Eu disse assim, não quero mais essa vida. Eu quero largar isso aqui tudo, quero ir embora. Botei o carro para vender e não vendia. E tinha dinheiro na rua. Disse, Deus, se tu realmente tem algo na minha vida, eu não quero riqueza, não quero nada. Se eu quisesse riqueza, eu estava aqui. Eu tenho como ficar rico, eu tenho como eu me sustentar, mas eu não quero isso para minha vida. Eu quero realmente andar contigo. Amém. Eu quero ser que nem esses crentes falam aí, que tu fala com eles direto, que tu diz para eles ir, eles vão. Eu quero ser assim. Amém. E aí, eu disse para ela, vamos embora, então vamos. Só que tu esquece que nós não vamos ter mais uma vida boa, uma vida tranquila. Vai ser uma vida... E ela foi mesmo assim. Não, porque Deus, as pessoas vão para a igreja e tudo fica de boa. Eu sei o que Deus está me prometendo. Está preparada? Então tá, vamos embora. Fomos embora para a cidade de Passo Fundo. Ali a gente ia ter emprego, ia ter isso, ia ter aquilo. Olha o trabalhar de Deus. O tio dela era policial, aposentado, radialista, e ele era 3 mandatos na Câmara de Vereadores como vereador. Tudo maravilhosamente bem. Quando a gente chegou lá, até a eleição ele perdeu. E daí a gente tinha voltado para a igreja, tudo. E aí a gente ficou ali quase um ano vivendo somente Deus nos sustentando. No deserto Eu posso dizer, mesmo. verdadeiramente, a mão de Deus nos sustentou, não deixou nada faltar na nossa vida. Amém. E aí eu orava, jejuava, buscava, e ali eu li tanta Bíblia que eu lia a Bíblia naquele período, acho que mais de 10 vezes. Ela falou. E aí a tia dela me buscava, a gente ia pregar nos presídios, ia pregar no centro de recuperação, nas casas de menor infrator, e nós tínhamos um carro que não tinha combustível, que não tinha jeito para botar, e ela botava, hoje seria um equivalente a R$10, a gente dava o mês inteiro com aquilo. E meus amigos me ligavam. Meu amigo esse me ligava, como é que tá, irmão? Tá tudo bem contigo? Tá trabalhando? Tô bem, não tô precisando de nada. Te lembra do fulano? Tá te devendo 20 mil, eu posso mandar para ti? Não deve mais nada, não quero. Porque eu não queria mais ser envolvido mais com aquilo. Não queria, porque eu sabia... Tinha que largar a velha Tinha que largar. Vida. E aí me ligavam meus amigos e diziam assim, vai agora, não tá precisando de nada? Não tô precisando de nada. Aí os mais improváveis, aqueles que andavam menos comigo, que eu sabia de onde que vinha, enviavam recursos para mim. Olha só. E aí a gente tá lá, tudo, aí chegou e disse para ela assim, vamos voltar? Um amigo meu me ligou, hoje ele mora aqui em Florianópolis, ele é advogado, ele falou assim para mim, negão, como é que tá? Cara, eu tô pensando em voltar, tá bem difícil aqui.
eu tenho um emprego para ti. Olha aí. Eu, tem emprego para mim? Tem. Se tu voltar, tem emprego para ti. Já voltei empregado. Uau. Olha que baita emprego Mas que eu você tinha. precisou passar pelo deserto Passei ali, pelo né? deserto. Ali eu realmente confiei e quebrado. sabia que Deus estava comigo. Olha só. Às vezes eu preciso, às vezes, quase sempre, eu dobrava meu joelho de madrugada e dizia para Deus, Senhor, o que vai ser amanhã? Não tem nem um café para passar, não tem chimarrão para tomar, não tem leite para Carolina, não tem comida, não tem já nada. tinha a Carol. Uau. Como é que a gente vai fazer? E eu sentia assim, vinha Jesus, colocava a mão sobre mim e dizia, eu estou contigo. E eu chorando e não queria demonstrar isso para a Cristiane, porque ela ficava nervosa e tudo. E eu descansava, ia dormir. De manhã alguém batia na nossa porta, um recurso. De Deus. Aí quando eu voltei empregado, esse meu amigo me arrumou um emprego. Eu trabalhava de segurança numa pizzaria. E um dia eu tô lá e encontrei quem? O juiz desse. Olha só. Me abraçou e disse para mim, que bom que tu saiu dessa vida. Eu torcia muito, eu pedia muito para Deus que tirasse essa vida. Não merecia estar naquele lugar. Não era a pessoa para aquilo ali. Eu disse amém. Porque eu cheguei num patamar, Priscila, que a gente frequentava qualquer presídio sem envolvimento com facção, sem nada, por consideração. Então não tinha mais volta. Dali para mim não tinha volta. Aí quando eu me converti, eu disse assim, Senhor, eu quero ir lá pregar aonde essas pessoas, onde ninguém entra para pregar a tua palavra, eu quero ir lá. Tá cheio de jovens, de adolescentes, de menores morrendo por overdose, morrendo em brigas de gangue. Eu já saí desse lugar, eu quero resgatar essas almas. Aleluia. Mas tudo tem um tempo determinado. Nada é como a gente quer, tudo conforme Deus quer. E Deus foi colocando, foi me lapidando, foi me transformando. E aí eu disse assim, eu vou ser um pregador da palavra, vou ser um pregador do evangelho. E eu me lembro quando a gente foi congregar na igreja batista e o pastor me deu uma oportunidade para pregar, me escalou. E eu não consegui nem ler um versículo. E não saí, patinava. E depois terminou, descia assim, queria abrir um buraco e me enfiar. Aí a esposa do pastor me deu uma força e disse, irmão, não te preocupa, porque o meu marido, quando começou a pregar, também não pregava nada. Mas eu disse, não, eu tenho chamado. Eu vou me esforçar, vou estudar, eu vou buscar. E fui, Deus começou a me usar. E um dia eu cheguei para esse meu amigo e disse assim para ele, cara, eu nunca me esqueço, era em outubro, novembro, é novembro. Eu disse para ele, cara, o que tá faltando para te largar essa vida? Não, eu te prometo que eu vou largar essa vida. Eu já estou indo na igreja. Eu vou na igreja, eu dou dízimo. Eu disse, não é tá tudo errado. Deus não quer o teu dízimo. Deus quer a tua alma, o teu coração. Ele disse para mim assim, para ti foi fácil. Tá com 27 anos. Eu tenho 44. E agora? O que eu vou fazer quando eu parar? Eu só estou juntando mais uma gordurinha que eu vou parar no final do ano. Eu te prometo, tu vai ver, no final do ano eu vou parar. Eu vou na tua igreja e vou testemunhar ainda. Tu vai ver o que Deus vai fazer na minha vida. Eu disse, não, é para hoje, é para já. Quem sabe é a última oportunidade que Deus está te dando. Por isso que aquele versículo mexe muito comigo. Última oportunidade que Deus está te dando. Quem sabe tu não agarra ela com as duas mãos. Aí eu estou em casa, foi em dezembro, dia 25 de dezembro, estou com o meu telefone. Bem no Natal, meu Deus. Acabaram de matar o fulano. Meu Deus. E aí eu disse assim, tranquilo, tu vai vir lá, eu vou lá falar com a mãe dele, vou lá dar uma força pra eles. E quando eu tô me arrumando pra sair, a Cristina falou assim, tu vai lá, eu disse, vou. Né, teu amigo, né? O Espírito Santo falou pra mim, não vai. Não vai. Daí eu sentei no sofá, disse, não vai sair, não vou. Aí começou a me trazer à memória muitas coisas assim. Quem fez? Te conhecia e vai achar que tu vai pro revide. A polícia vai voltar e vai te ver lá e tu vai ter que voltar de novo. Aí não fui. Aí fui visitar, não fui nem no enterro, fui visitar uma semana depois da mãe dele. Aí tava lá o filho dele, a ex-mulher dele.
E aí a mãe dele abraçou, chorou e disse que bom sair dessa vida. Eu disse para ele sair, ele falou que ele ia sair. E a ex-esposa dele disse assim para mim: que bom que tu saiu dessa vida, mas muitas vidas vocês destruíram. Muitas vidas, muitas mães choram até hoje por causa do que vocês vendiam. Eu disse para ela: eu sei, eu me arrependo profundamente, mas condenação nenhuma mais sobre mim. Amém. Amém. Não tenho mais condenação nenhuma sobre a minha vida. E só vou lembrar as coisas boas dele. E passou. Eu disse para ela: com tudo que aconteceu, tu ainda usufrui de alguma coisa que ele deixou. E ela assim: então ficamos tranquilos sobre isso. E ali, Priscila, minha vida começou e eu ia para cá e para lá e comecei a resgatar essas pessoas. E às vezes eu comecei a trabalhar de vigilante e não ganhava um grande salário. E às vezes eu tinha que passar pelo local, no Parque Moinhos de Vento, onde tinha uma gurizada que trabalhava para mim. E às vezes encontrava eles ali, na mesma situação. Aí eles paravam para conversar comigo, eu sempre apressado. E aí um vinha e dizia assim: e aí, negão? Não sei de saudade, começava a contar dinheiro na minha frente. Eu olhava para eles assim: quanto é que tu tem aí? Ah, aqui, ó, tem tanto aqui. Aposto que é mais de 5 vezes que tu ganha. Eu disse: isso. Aí os outros cutucavam ele: tá louco? Tá falando, cara? Aí eu disse para ele: cara, tu era o mais fraco de todos os meus vendedores. Isso aí tu vendia para mim uma manhã. E agora já é de tarde. E tu tá com essa mixaria e vender para mim, se eu sinto saudade disso. Quantas vezes eu te livrei da morte? Agora eu não tô mais. Te agarra em Deus. Aí pararam ali, os outros falaram bem assim: eu disse: vem cá, vamos reunir aqui. Eu quero bem de cada um de vocês, vou fazer uma oração por vocês. E eu creio que Deus ainda vai resgatar muitos de vocês desse lugar aqui. Amém. Aí um disse assim: viu, te falei que ele tá mudado, senão tu já tinha apanhado dele aí. E para honra e glória do Senhor, tem 3 ou 4 que já estão servindo o Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, da rua que você fazia o mal, agora você está falando, espalhando Jesus. Veja só como Deus faz as coisas, né? E é tão interessante esse versículo que você leu, vou ler aqui também com vocês, que está em Lucas 12, versículo 20. Lê aí com a gente. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com tudo que você preparou? E aí o presbítero Adriano já deu ali a outra versão. E como é forte esse versículo, né? E você que não conhece a história dele, ele é um pai de família, 2 filhos, né? Uma esposa linda, maravilhosa. E antes ele estava lá, no tráfico, nessa vida, que como ele falou, é uma vida de miséria. E ele liderava muitos homens. Mas Deus tirou ele de lá para hoje ser um presbítero da casa dele. E hoje ele está com essa camiseta e isso é muito profético, é muito maravilhoso ver homens corajosos da Margem de Cristo Palhoça. E hoje ele lidera homens, mas não para se perderem, não, para salvar a sua alma, para salvar a sua família, ser o sacerdote do seu lar, ser o provedor e ser um homem de Deus. É verdade. Porque aproveita ter um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E eu sempre digo, eu gosto muito de falar para jovem, para adolescente, porque o mundo aí fora te oferece algo maquiado, que não é verdade. Aquilo ali vai ter uma consequência. Eu sempre costumo dizer, todo pecado tem uma consequência. Eu sabia das minhas consequências, eu sabia para onde é que eu estava indo. Mas Deus me tirou de lá, me resgatou de lá. E ele disse: agora tu vai ser um emissário, meu. Amém. Eu gosto muito quando Deus disse para Paulo, tu vai ver o quanto é importante, o quanto é necessário tu padecer pelo meu nome. Uau. E Deus vai transformando nossas vidas e a gente quer ver o bem de todas as pessoas. E hoje nós trabalhamos na Margem de Cristo, nos encontramos ali e Deus tem assim usado nossa vida de forma extraordinária. E tem nos lapidado e vai colocando coisas para a gente fazer, a gente vai fazendo. E estamos liderando homens corajosos. E lá em Porto Alegre a gente faz esse trabalho. Life Teens, tem mais também o
discipulado pro batismo. Meu Deus, batismo! Isso é gratificante. Aleluia. Teve um aluno meu que é muito meu amigo, ele é PM, e eu dizia assim para ele, quem diria, né? Eu tá aqui te batizando. Eu estou te matando e tu tá vindo para uma nova vida. Vindo para uma nova vida. Aleluia. Algo improvável. E é um trabalho muito gratificante. É gratificante. É gratificante, eu digo pro jovem, pro adolescente, vocês estão na melhor fase da vida de vocês. É na casa de Deus. Ali, nos pés do Senhor. Porque o que o mundo oferece aí fora, Priscila? É droga, é bebida, é narguile, é prostituição, é tudo coisa que não vai levar a lugar nenhum. Eu já passei por isso tudo. Eu me lembro quando eu caí nessa perdição de drogas, de tudo. Você chegou a ser usuário também? Não fui usuário, experimentei. Mas como esse meu amigo, uma coisa que ele disse para mim, cara, a gente nunca pode consumir aquilo que a gente vende, senão tu não vai ganhar dinheiro. E eu sempre dizia, às vezes vinha aqueles jovens, aqueles adolescentes, dizia, cara, vai para tua casa, não vende nada para ele. Isso aí eu conheço o pai dele, eu conheço o pai dele. Mas se não pegar, você vai pegar do outro. Daqui eu não quero ninguém vendendo para ele. Se pegar, vocês vendendo para ele, vão se ver comigo. Chamava os pais e dizia, ó, teu filho tá assim, dá um jeito. Aí dizia, tu acha que tá aqui um glamour? E quando a gente vai preso? E quando a gente tem que ficar numa cela imunda, suja, frio, no meio de um monte de gente, tá arriscado a ser morto e não vê mais a tua família? Tu acha que é bom isso aí? É o que o mundo oferece aí fora. E é o que você falou, né? Tipo, nesse ramo que você tava, a prisão era literal. Mas quando a gente tem diversos outros pecados, que a gente podia citar vários aqui, a prisão é outra na alma. Você é escravo daquilo, né? O pecado, o diabo quer que você esteja escravo, que você fique cego, que você padeça. Então, é o que eu vejo, assim, que muita gente está aprisionada pelo pecado ainda não conseguiu entender essa veia do arrependimento, de ir para uma nova vida, que Deus tem um novo para ela. Igual você falou, né? Que às vezes a gente tem que padecer aqui na terra, mas, gente, a gente não vai levar nada daqui. Independente se vai ter... Deus quer que a gente seja abençoado, próspero, e Ele tem abundância para as nossas vidas. Mas nada disso a gente vai levar. É o que o presbítero Adriano falou no seu testemunho. Nada faltou para ele no momento mais difícil da vida dele. Mas a comida não faltou. E esse é o nosso Deus. Ele cuida das nossas necessidades. Deus nunca disse assim, você vai ter tudo que você quer. Eu vou te dar todas as bênçãos que você me pedir. Não. A palavra dele foi, não tereis aflições, mas de bom ânimo, eu estarei com você. Você teve bom ânimo e ele esteve com você nesse momento mais difícil, né? Eu gosto de uma outra passagem muito, preciso aqui em Mateus 6,33, mas, portanto, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando a gente busca o reino de Deus, porque Jesus ele nos prometeu um reino, uma vida eterna, todas as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Então, todas as demais coisas, nada vai faltar pra gente. Tanto é que antes ele ainda fala dos lírios dos campos, das aves do céu, para quê? E você, homem de pequena fé? Será que eu não vou cuidar de você se eu cuido de tudo isso? Se eu criei tudo, eu te criei. Você acha que eu não vou cuidar de você? Né? Você não tem prazer em cuidar da sua filha, do seu filho? Eu tenho certeza que sim. Imagina Deus conosco. Sabe o que acontece? É que o evangelho é pregado o amor de Deus através de Jesus Cristo. E o que a pessoa diz? Mas é muito fácil. É só aceitar Jesus e eu vou ter a vida eterna. É só eu seguir a Bíblia e eu vou ter vida eterna. É muito fácil. Eu queria algo mais mirabolante. Tem pessoas que ficam com vergonha de andar com a Bíblia na mão. A Bíblia, com a palavra de Deus. Outrora eu andava armado, com 2, 3 armas, e não tinha vergonha, com arma debaixo do travesseiro, não tinha vergonha. É verdade. Saía pra rua de peito estufado, todo mundo me olhava e dizia, lá vai aquele cara, é bandido. Hoje não, ó. Hoje a outra é a espada, agora não é mais arma. Espada agora. É a espada. Essa aqui sim faz justiça. Amém. Aleluia. Eu queria que você deixasse uma palavra para quem está em casa. Com tudo isso que você falou, com toda a tua história, o que você mais, tipo assim, vê que marcou e que você quer passar agora para eles? Como eu disse, o versículo-chave da minha vida está lá em Lucas 12:20. Mas disse Deus, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tem feito, para quem será? Para quem será o que tu está fazendo? Tu tem corrido diariamente, tem trabalhado incansavelmente, tem saído, não tem vivido com a tua família, não tem tempo para buscar Deus, não tem tempo para ler a palavra, as coisas do mundo parece que vão sufocando as coisas de Deus. E o que tu tem feito? Será que é para Deus? Uhum. Será que se hoje nós tombássemos, nós teríamos a convicção da nossa salvação? Que Ele morreu por nós?
que através da morte dele, do sangue naquela cruz, nós somos remidos, somos nova criatura. Eu gosto muito, porque Deus transforma a vida das pessoas, Deus usa as coisas loucas desse mundo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. E olha só o que Deus fez na minha vida. Deus, ele é tão maravilhoso, que ele preparou a minha vida de uma forma extraordinária. Porque se alguém apontar para mim hoje e dizer assim, ei, tu é um traficante? Não sou. Porque a gente conhece o Código Penal todinho na íntegra. Aí quando chegava, qual é o teu artigo? Meu artigo é 12. Sabe qual é o artigo hoje para o tráfico de droga? 33. Nem disso eu posso ser acusado mais. Porque passou tudo. Passou tudo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aí eu te pergunto, quero fazer uma pergunta para você essa noite. O que é que você tem feito? Será que é para Deus? Será que está valendo a pena tu trabalhar incessantemente, sem se fatigar, cansado, fazendo hora extra? Será que está valendo a pena você não estar fazendo as coisas na casa de Deus? Jovem, será que está valendo a pena tu andar com as amizades do mundo mais do que as amizades de Deus? Vocês lembram quando o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ali ser tentado por Satanás por 40 dias e 40 noites? O que ele disse para Jesus? Levou ele no monte e disse assim, está vendo os reinos da terra? E toda a glória? Daria a ti se prostrado me adorar? Mas Jesus disse para ele, não. Sempre combatia ele com a palavra. Mas esquecemos que lá na cruz, quando ele morreu por nós naquela cruz, ele tomou de volta. Então ele está nos prometendo um reino no qual Adão entregou para Satanás e Jesus tomou de volta. Amém. E esse reino é para nós. Amém. Então, a palavra que eu quero deixar para você esta noite, busque a Deus. Não desista. Se Deus pegou um maluco lá fora, trouxe para dentro da casa dele, transformou num pregador da palavra. Um improvável. Não tinha. Algumas tias minhas diziam assim, não vai dar em nada, vai ser bandido, vai ser marginal. E até um certo ponto, aquelas palavras que elas desferiram para mim me levou para esse caminho. Mas Jesus olhou e disse, ei, eu gostei desse ninguém. A última palavra é minha. A última palavra é minha. Ele é precioso. Aleluia. Vai ser um diamante precioso nas minhas mãos. Aleluia. E pai, o que você tem feito para o teu filho seguir a Jesus? Começa a refletir nessa noite e buscar. Porque Deus pode suprir as nossas necessidades. Ele não deixa nos faltar nada. Nada, 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 nada. Eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então era isso, eu gostaria de agradecer, presbítero Adriano, por estar aqui com a gente. Que legal você ter exposto essa história. Eu sei que não é fácil contar, não é fácil relembrar também, porque eu acredito que enquanto você estava falando, muita imagem veio na tua cabeça, né, para contar. Mas eu tenho certeza que alguém foi tocado. E deixa eu te falar, agora falando dos homens corajosos, faz teu convite aí para esses homens que estão em casa. Você é homem corajoso. Toda primeira segunda-feira do mês, às 20 horas, na Igreja Mais de Cristo da Palhoça, nós temos a nossa conexão Homens Corajosos. Venha fazer parte dessa conexão. Venha ser o sacerdote do lar. Ali tem uma palavra direcionada para nós homens. Ali tem uma palavra de incentivo. Ali tem uma palavra de encorajamento. Ali também temos uma reunião de homens corajosos no qual nós vamos estar intercedendo pela nossa família. Oh, glória! E, gente, você que não sabe, não acompanha os Homens Corajosos, esses dias teve um costelaço lá na igreja, que eu fiquei de queixo caído, porque assim, ó, mulher quando vai fazer coisa é chá de mulheres, chazinho, não sei o quê. Os homens lá com carne, com costela. Ah, gente, faz favor, né? Mas a gente tá pensando em alguma coisa para a família aí, fique ligado nas redes sociais da Mais de Cristo Palhoça que você vai poder participar também. Então, você é homem, tá aí o convite dos Homens Corajosos. Obrigada, presbítero Adriano, pela sua presença. Que legal que... Gente, você quer batizar e ó, já sabe quem procurar na igreja, nos procure, venha viver o novo de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Até o próximo Tete a Tete. Em direção ao rio, cumprindo sua missão, da Galileia veio em minha direção. Como posso eu, um mero pecador, batizar nas águas?